Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro com a Mãe da Misericórdia. Hoje, 26º domingo do tempo comum, quero desejar a todos vocês, meus irmãos e irmãs, que têm nos acompanhado em nosso canal do YouTube Devotos de Santa Luzia, um excelente e santo domingo, e que a obediência em realizar aquilo que Deus nos pede seja o nosso objetivo maior para a nossa salvação e de nossos irmãos. Jesus, ao enviar o Espírito Santo sobre nós, quer iluminar nossos caminhos, inundando nosso coração com os seus dons, que nos levarão a entender melhor e divulgar pelo anúncio a toda criatura a boa nova do reino de Deus. Por isso, invoquemos a presença do Espírito Santo no meio de nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. A liturgia de hoje nos traz leituras muito ricas de ensinamentos sobre a obediência que os cristãos devem manifestar e como deve ser sua ação ao convite de conversão e vivência da vontade de Deus. Olhemos para Maria, nossa Mãe da Misericórdia, durante este nosso encontro. Peçamos que ela nos fortaleça e nos guie pelo seu testemunho em servir com obediência e humildade a vontade do Pai que nos criou. Escutemos o que Jesus vai nos ensinar no capítulo 21, versículos 28 a 32 do Evangelho de São Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de atitude e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Pois João veio até vós, caminhando na justiça, e não acreditastes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vários são os caminhos de reflexão que este trecho nos oferece. Podemos afirmar que Jesus nos mostra que fazer a vontade de Deus não é só ouvir o chamado e aceitar da boca para fora, mas é necessário que coloquemos em prática o que Deus nos pede. O segundo filho disse sim, mas demonstrou desinteresse e às vezes até por motivos fúteis, deixa de realizar a vontade do Pai. Podemos aqui nos perguntar: quantas vezes nos sentimos chamados a trabalhar na vinha do Senhor, aceitamos e logo em seguida, por motivos banais e menos importantes, deixamos de realizar o que Deus nos pede?
Devemos também refletir sobre o nosso sim quando é dado por nós. É de coração e de inteiro comprometimento com a causa? Ou fazemos parte da turma do mais ou menos? Fazemos isso, mas não queremos fazer aquele outro, às vezes até escolhendo o que nos é confortável de realizar, e deixamos o mais chato para outro fazer. Em outra situação, vemos a mudança de atitude do primeiro filho, que de prontidão disse ao pai que não queria ir, mas algum tempo depois foi e realizou a tarefa que o pai lhe havia proposto. E isso pode ter acontecido conosco. Ouvir propostas para trabalhar no anúncio e vivência do reino de Deus, mas por motivos diversos podemos ter negado, ter dito não. No entanto, após refletirmos sobre tudo e de certa forma nos arrependermos, conscientemente voltamos atrás e colocamos a mão na massa. No segundo filho, as palavras são boas e gentis, mas falta a sua realização. No primeiro, as palavras até parecem brutas, mas a ação é boa. As palavras por si só não salvam. É preciso praticá-las. O próprio Jesus já havia alertado: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Já o exemplo do primeiro filho é autêntico. Ele cumpre a vontade do Pai, não com palavras, mas com ações. Há também a reflexão sobre a verdade que Jesus revela aos sumos sacerdotes e anciãos, onde os repreende pela atitude de viver dentro de uma conveniência que criaram para se dizerem cumpridores da lei. No entanto, não reconheciam nos pecadores, prostitutas, cobradores de impostos e tantos outros o merecimento do amor e misericórdia de Deus. Muitos ainda agem assim, não reconhecendo o seu pecado, se acham justos e autossuficientes, seguros de sua justiça, e por serem assim, nunca reconhecerão seus erros. Pois, como João Batista veio e anunciou a salvação a eles e não acreditaram, também muitos não acreditarão nas palavras e ensinamentos de Cristo, deixando de se arrependerem e se fechando ao Evangelho. Até os fariseus faziam boas e muitas ações, pois observavam a lei de Moisés, mas esqueciam a parte fundamental: reconhecer os sinais da presença de Deus no próximo. Maria, mãe de Jesus e nossa mãe da misericórdia, deu testemunho de tudo aquilo que Cristo ensinava a seus discípulos e ao povo que o seguia. Foi fiel intérprete da vontade de Deus em seu plano de salvação da humanidade. Disse sim, eu vou, mas fez o contrário do segundo filho, que mesmo dizendo sim, não foi. E pelas suas ações, ela cumpriu seu trabalho na vinha do Senhor, como o primeiro filho o fez, mesmo esse tendo dito não sem pensar. Então, meu irmão e minha irmã, que ela, com seu poder de mãe, intercessora e protetora de seus filhos, nos auxilie a também nós alcançarmos a compreensão da definição que Jesus nos traz do reino de Deus. Rezemos juntos. Maria, minha mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos
especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha mãe. Amém. Fiquem todos com Deus, compartilhem essa experiência do encontro com a Mãe da Misericórdia em seus grupos e contatos nas redes sociais. E deixe o seu like para auxiliar nessa obra de evangelização. Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia.